Olá, boa noite. Obrigada por terem aceitado o convite para esse hangout sobre a arte da criação literária. Hoje à noite nós estamos aqui com o Márcio Vassalo. Ele é jornalista, escritor e consultor literário. Márcio, boa noite. Boa noite. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. E, Márcio, esse foi um trabalho que, como eu estava te falando antes, foi um trabalho que foi se inventando e se reinventando ao longo dos anos. As pessoas me traziam, eu editei um jornal literário durante mais de 3 anos, o Lector, e é um jornal que tinha entrevistas com autores, com editores, com agentes, e as pessoas naturalmente me traziam textos delas para que eu lesse, para que eu desse opinião, né? Contos, romances, e eu fazia aquilo à medida do possível, porque eu tinha outras coisas que me ocupavam demais, né? Como hoje tenho. A diferença é que hoje eu consegui me disponibilizar, isso já tem, na verdade, 20 anos que eu estou atendendo autores. Um dia falei, vou transformar isso num ofício para poder me dedicar de verdade a fazer, a ler as pessoas, ler os autores e dizer o que eu penso. É, né? Mesmo porque você trabalha também para as editoras, não só para os autores, isso, né? Trabalho para as editoras, fazendo muitas vezes esse tipo de avaliação ou acompanhamento do autor, trabalhando em cima do texto, mexendo nas palavras, né, exaustivamente. Então, é um trabalho que eu faço muito. E como é que você acha que o escritor tem a noção de que está na hora de tirar o livro da gaveta? Como é que é esse processo? Olha, na verdade, a gente nunca tem muita noção, não, né? O escritor, eu digo o seguinte, que o escritor de verdade, ele tem uma insegurança sempre, né? O escritor que está 100% seguro de que escreveu uma obra-prima, normalmente pode até ser que alguém quebre esse tabu, mas eu sempre vejo que não dá certo, entendeu? Então, o escritor ele precisa, como dizia o Mário Quintana, suspeitar o que escreveu, para ter um senso crítico, né? Quer dizer, na verdade, você suspeita quando tem um senso crítico. Quando você não tem senso crítico nenhum, você acha realmente que escreveu uma obra de arte que não precisa de avaliação da opinião de ninguém, absolutamente ninguém, seja profissional ou não. Aí já começou errado. Já começou errado. Então, por exemplo, quando o autor me procura... Deu ponto final, e agora? Faça o quê? Não, digo assim, quando o autor me procura com 100% de certeza que escreveu uma obra-prima, eu não trabalho com esse autor, mas não é por uma vontade, porque eu digo, olha, eu não tenho o que fazer, você escreveu uma obra-prima, né? Você vai, para quê? Gastar dinheiro comigo, tempo, né? Como um autor que me procurou dizendo, eu escrevi um best-seller, e eu queria ver como é que eu faço. O livro nem começou, ele nem é conhecido, o livro nem chegou, nem foi publicado ainda e já é um best-seller. Então, eu não posso trabalhar, porque é essencial nesse meu trabalho a disponibilidade de escutar, né? Não para concordar com tudo que eu falo, claro, tudo que eu apresento, as opiniões, as sugestões de caminhos para cada texto são simplesmente as minhas opiniões, né? Baseadas na minha experiência, na estrada que eu tenho aí no mercado, mas são minhas opiniões, não são verdades absolutas. Eu acho que a verdade não tem ponto final, ela tem pontos de vista, né? Então, eu vou apresentar os meus pontos de vista aos autores, como normalmente faz um editor, que se interessou pelo trabalho, mas que tem sugestões para fazer. Olha, acho que aqui, esse teu parágrafo, você precisa ajustar isso, isso e isso, ou então, cara, o teu texto está ajustado demais, você está precisando, você está carecendo dos desajustes, um pouco mais de liberdade, mais desajustado, né? Está muito comportado demais, né? Que tal tirar a roupa dessa frase aqui? Então, descabelar uma coisa interessante, assim, você é escritor, você tem vários livros publicados por editoras grandes, mas, ao mesmo tempo, você também tem esse olhar mais diferenciado, porque você trabalha o texto dos outros, né? Então, é uma coisa que não é muito fácil da gente achar no mercado, né? E assim, as pessoas precisam mesmo, todos os autores precisam, né, sejam iniciantes, consagrados, todo autor precisa de um outro olhar. Porque chega um momento que a gente já leu tantas vezes, o nosso olho está viciado, né? Acostumado, como dizia o Manuel de Barros, o querido Manuel, ele dizia, o teu olho não pode pegar costume, porque se o teu olho pega costume,
ele se conforma com as frases, ele se conforma com a linguagem. E o escritor não pode se conformar com a primeira frase que vem, ele tem que subverter o tempo todo, né? Tem que virar as palavras ao contrário, tem que suspeitar, não pode achar que tudo o teu texto veio pronto, né? O Rui Castro, estava entrevistando ele uma vez, e até vou contar aquela história que estava te contando. Da Bienal, antes, né? Que é muito engraçado. Mas o Rui falou uma coisa muito interessante, ele falou, numa entrevista que eu fiz com ele num evento na Cidade das Artes, a mediação, e o Rui falou assim que ele acha que não existem escritores que escrevem bem, existem escritores que reescrevem bem, né? Porque é isso, os nossos primeiros impulsos estão ali no texto, mas você precisa reescrever mesmo, precisa, né, trabalhar muito, né? Me pergunta se eu acredito em inspiração. Eu acredito muito em inspiração. Eu acho que todo o trabalho do mundo sem inspiração não presta para nada. Agora, toda a inspiração do mundo sem trabalho também não tem serventia para nada. Você também. Tem que pegar a sua inspiração e trabalhar ela. E a inspiração para mim não é uma coisa essencialmente mágica, não é divino, um Espírito Santo que cai na tua cabeça, uma maçã, um jambo, né? Jambo, vou dar preferência ao jambo, das coisas do norte. Não é um jambo que cai na tua cabeça, a inspiração, e você sai dançando e escrevendo, né? É uma disponibilidade permanente o dia todo, né? Para olhar, para ficar... Claro que você não vai olhar o dia todo, você tem um monte de coisas para fazer, mas você está fazendo coisas, está vivendo coisas em estado de reparo permanente. Mas você acha assim, para o autor que está vendo a gente agora, né? Muitos deles, autores iniciantes, que ainda estão no meio do caminho ou acabaram de escrever, são autores independentes, que estão buscando um espaço numa editora. O primeiro caminho seria uma leitura crítica, assim, eu acho que o meu livro está pronto. Você acha que um bom começo seria uma leitura crítica? Márcia, eu acho que um bom começo é você entender o que é ser um escritor, né? Pode ser um bom começo a leitura crítica. O que eu faço não é só uma leitura crítica, né? Eu não gosto de ficar limitado ao texto. A leitura crítica, normalmente, é uma avaliação. Eu faço também esse trabalho, normalmente, para editores, né? Que é ficar mais concentrado no texto. Esse texto serve para publicar? Vale a pena? É a pergunta que o editor quer saber do leitor crítico. Vale a pena publicar esse texto? Quais os diferenciais principais dele? O que ele tem de original que não foi publicado ainda? E por quê? E se tem pontos para corrigir, tem pontos para rever, precisa enxugar muito ele, ou então precisa trabalhar mais, desenvolver mais determinados personagens, determinados trechos, tem que cortar o quê? Então, essa leitura crítica é o que eu faço também mais para editores. Mas para o autor, eu gosto de trabalhar não só o texto, mas ele como autor, né? Quais são as perspectivas dele, as possibilidades, o que ele está achando que é ser escritor. Né? Ser escritor é isso que eu te falei, é você estar em estado constante nesse exercício de assombro diante do cotidiano, talvez de perturbação. Sintonia com ele mesmo, para ele poder expressar tudo que ele está querendo escrever. Com verdade íntima, entendeu? Porque não adianta você querer saber o que vende, o que é legal, o que eu vou escrever, que vai fazer sucesso pra caramba. Vai escrever em função da lista de mais vendidos. Deixa eu ver que título aqui tem, ou então vou escrever isso porque é bacana, porque fulano disse que é isso que eu vou ganhar prêmio. Todas essas coisas são... Claro que o escritor vai ficar feliz quando ganha um prêmio, vai ficar feliz de ter muitos leitores, vai ficar feliz de ver o livro dele na livraria. A gente fica feliz quando vê essas coisas todas, quando recebe um e-mail, uma carta de um leitor, dizendo que eu sou essa personagem que você criou, como é que você espionou minha vida para saber. Né? Escreveu para mim. Eu li o teu livro e fiquei sem dormir. Poxa, tudo que eu quero é ser um tirador de sono, exatamente, da pessoa. Mas, assim, essas coisas são consequências, né, Márcia? A gente não pode escrever pensando nisso. Vou escrever para tirar o sono. Você atinge o outro, mas dentro do seu mergulho. Você tem que atingir você primeiro. Né? O teu primeiro leitor, você me perguntou o primeiro passo. O primeiro passo é você se surpreender com o que você escreveu. Você
você se assombrar, você se encantar, se perturbar, se inquietar com o que você está lendo. Não no plano daquela vaidade superficial, né? A vaidade é uma coisa muito boa, mas assim, a vaidade superficial ela não te leva a nada. Então, você vai fica só na coisa do ego, né? Então, você tem que ser o seu primeiro leitor. Um leitor, uma vez, na coluna que eu mantenho no Facebook, que você publica na que é um sucesso, De Olho no Leitor. De Olho no Leitor, toda sexta-feira, que hoje, excepcionalmente, estamos fazendo aqui ao vivo. Ao vivo. Né? Então, um leitor me perguntou uma vez como é que eu faço para escrever bem? Né? Como é que eu faço para se existe alguma técnica, né? Como escrever um texto sedutor, um texto atraente, né? Como é que é isso? Eu digo, olha, isso é uma consequência de um exercício permanente de você ser escritor. Você é escritor quando você está no cinema, quando você está na fila da pipoca, quando você está o tempo todo. O escritor, ele não tem paz. Né? Ao mesmo tempo, ele se pacifica também o tempo todo. Ele está se perturbando e se pacificando o tempo todo. Então, mas o escritor não pode ser escritor só na hora que senta em frente ao computador, só na hora que senta em frente ao papel branco, ou computador, ou sei lá, da forma que a pessoa vai escrever direto no telefone, sei lá, cada um escreve de um jeito. O escritor, ele precisa ser escritor o tempo inteiro, mas não pode ser escritor, quer dizer, eu vou passar a reparar muito nas coisas, nas pessoas, nas cenas, em tudo que eu vejo, para escrever um livro. Não, isso não adianta. Isso não é porque você aí virou um reparador profissional. Exatamente. E o escritor precisa ser um reparador amador. Né? Pelo amadorismo do olho que a gente chega no profissionalismo. Mas o profissionalismo é uma consequência desse teu reparo permanente. Né? Quando eu cheguei aqui, acho que você me falou, né? Olha, não repara não que eu desarrumei a casa toda para a gente fazer um encontro aqui. Aí eu falei, olha, não tem como pedir para um escritor que não repare. Né? Se você... Gente, o Márcio está aqui, eu tenho até que agradecer super, mas super mesmo, porque ele está no meio de uma crise de coluna, baixou o hospital. Foi um tudo história de escritor, é escritora super, também, tudo história. Esforço você vir aqui, é mais pura verdade. Tudo, Márcia está criando um conto aqui agora. Mas, assim, é uma coisa, a gente tem que dar uma moralizada, porque você está aqui todo, né? Cadeira específica para poder sentar, enfim. Mas eu te agradeço. Mas olha só, voltando à questão do ofício de escrever, tem alguns pontos que a gente podia trabalhar um pouco, essa questão, por exemplo, do título, do subtítulo, coisas que o autor tem que tomar uma certa atenção, né? E que nem sempre ele está preocupado com isso. Como é que você constrói um sumário bacana? A coisa mais estrutural do livro, você podia dar umas dicas. Assim, é difícil dar dica porque assim, eu vou falar o que eu penso disso, mas assim, cada texto é uma experiência completamente diferente. Claro que estou há 20 anos, mais de 20 anos trabalhando com isso, você vê situações que você já viu antes e já tem recursos e sugestões e caminhos e ideias para passar para o autor. Mas assim, o básico disso, assim, de título, de subtítulo, de orelha, de quarta capa, a contracapa, né, que chama de quarta, que tem o texto lá escrito, para a pessoa ler e saber um pouco do que se trata o livro. Isso tudo, para mim, é puxador de leitor. Esses textos, para mim, servem para puxar leitor para dentro. Né? Não adianta você ter uma quarta capa, né? Você pega o livro, olha atrás e tem um texto lindíssimo, falando mil maravilhas do autor, dizendo que ele é o máximo, mas aquilo não me puxou para dentro, entendeu? Eu penso dessa forma. Eu acho que o texto da contracapa, da quarta capa, ele precisa ser muito sedutor, né? Para me dar uma vontade irresistível de sair correndo dali e entrar logo no livro. Porque a gente sabe que nessa guerra de espaço nas livrarias, se você tem uma capa bem feita, um título bem pensado, um texto de quarta de capa bacana, isso já te dá uma vantagem sobre aquele livro que não foi muito bem trabalhado. Claro, isso te dá uma vantagem, assim. E dá certo mesmo. Mas eu não sei, eu acho que
claro que isso tudo conta muito, mas eu ainda acho, Márcia, que o grande negócio é o boca a boca, entendeu? E claro que uma capa bem feita é importante, um bom título, tudo isso é muito importante, é essencial. Mas o que vai fazer um autor ter leitores, de fato, eu acho que é o outro leitor que vai falar e vai recomendar, sabe? Uma boa resenha no jornal ou na revista, tudo isso é importante, uma boa divulgação, tudo isso é ótimo. Mas, assim, o que vai fazer mesmo é o outro leitor, um outro leitor que vai chegar e dizer, Márcia, eu li um livro que você precisa parar tudo que você está fazendo. Tudo porque é fantástico, porque você vai ficar louca para sempre. Não consigo largar, não dormir, não comia. Vai ficar doida pro resto da vida quando você lê isso e vai ficar viciada nesse autor e tal. Isso é muito... Não importa se você me fala isso e eu confio no teu gosto ou você me contagia com aquilo, eu vou procurar esse livro e, sabe, ele pode até ter um título capenga, uma capa mais ou menos, que eu vou atrás desse livro. Agora, claro que se você tem, além de tudo, né, uma boa apresentação, aí já ajuda mais ainda. Né? Já ajuda mais. Né? É porque hoje em dia a gente está vendo um mercado muito competitivo, né? E a questão do marketing cada vez mais pesado. Então, assim, digamos que um escritor que está começando agora e que não está sendo editado por uma grande editora tem muito mais dificuldade do boca a boca do que aqueles... Porque já está difícil numa editora tradicional, né? Porque numa editora profissional, tradicional, enfim, você já tem a competição interna, né? Porque antes você tem que... Uma editora tem um catálogo e o autor tem que... ele está disputando a atenção do editor para ser uma das prioridades daquele editor naquela temporada para ser trabalhado, né? Então, ele está concorrendo com um monte de gente ali que o editor, por algum motivo, considerou interessante para publicar. Claro que uma editora está investindo dinheiro, está investindo o nome dela ali. Então, você está disputando ali para ver se você consegue ser uma das top models ali dela, né? E o editor não tem como trabalhar tudo igual. Então, muitas vezes o autor fica triste, fica chateado, fica frustrado, e claro, mas sabe, não vale a pena entrar nessa de que sempre a responsabilidade é do editor ou sempre a responsabilidade do autor. É um conjunto de circunstâncias que levam um livro a dar certo e o outro a não dar. Né? Você precisa também ter uma boa distribuição. Não adianta ter uma boa divulgação. Se não está distribuído nas livrarias. Então, não adianta estar bem distribuído também se não estiver bem exposto, se o pessoal da livraria não conhecer o livro. Então, isso é tudo um trabalho louco. Mas, assim, que é claro que é importante o autor pensar nessas coisas, mas não na hora de escrever. Na hora de escrever, você não tem que pensar em nada dessas coisas. Você tem que sentir, aliás, sentir muito mais do que pensar. Né? Você precisa esquecer mercado, né? E se disponibilizar para o teu texto, para a tua história, para a tua personagem. Né? Quem é a personagem que está me procurando hoje, que passou por mim hoje? Né? Hoje, eu vindo para cá, cruzei com uma personagem. Né? Ela estava de avental, passando, andando por mim, linda, com o cabelo desregulado, e no avental ela levava uns lápis de cor assim no bolso, sabe, aqueles bolsos grandes, de avental. Eu achei lindo. Eu falei, meu Deus, eu quero essa personagem para mim. Eu quero essa personagem ainda hoje para mim. Né? E aí, já deixou lá anotado no teu inconsciente. Só que aí não basta que eu queira a personagem tem que me querer também. Né? É um trabalho de envolvimento, é um trabalho de encantamento mútuo. Né? Aqueles indianos que tocam aquelas flautas para Naja, que vai saindo do cesto, né? O encantador de serpente. Será que é ele que está encantando a serpente ou é a serpente que encanta ele? Né? É tudo ao mesmo tempo. O escritor precisa seduzir a sua personagem, mas ele precisa ser seduzido também. Né? E esse processo é permanente. Porque, na maioria das vezes, o autor acha que escrever existe uma técnica, né? Existe como se tivesse uma fórmula mágica, ou assim, não, primeiro eu vou fazer isso e depois, agora não tem um erro de português, então está tudo certo, já fiz uma revisão, então está pronto, e não é assim, né? Não, e tem, às vezes, enfim, profissionais que pensam que é assim, e tem muitos autores que me procuram,
que já trabalharam, contrataram outros profissionais, né? E que vem muito engessado, porque acha que só pode ser dessa forma, né? Como autores, olha, mas eu posso fazer isso, né? Porque me disseram que isso aqui não pode na literatura. Eu falei, olha, o que não pode na literatura é isso, é ficar engessado, é ficar de asa presa, né? Ficar amarrado numa possibilidade única de história, de personagem, de poesia. Não existe isso. Porque, na verdade, o personagem, a história, o enredo é muito mais importante do que um erro ortográfico, até mesmo de concordância verbal ou nominal, que você pode aqui e ali contornar, aí passou batido, não revezei, mas a história em si é o que importa, não é isso? Claro, e às vezes você tem que errar para ser fiel ao seu personagem, né? Você tem que errar na linguagem, você tem que... A poesia é a linguagem errada, né? É você virar as palavras pelo avesso e encontrar formas e lógicas dentro daquela frase que ninguém imaginou antes, né? E às vezes você precisa errar para acertar. Isso me seduz muito, por isso me seduz muito o universo da infância, né? Por isso também, o universo da infância, as crianças às vezes falam coisas que você, meu Deus, olha só o que ele disse, né? Eu acho que o Manuel de Barros é um exemplo muito claro disso. O Manuel de Barros, né? o Mário Quintana, né? São poetas que transitaram com muita força pela infância, e a infância dentro deles também. Né? Não é para voltar a ser guri, não é isso, mas é para você reaprender a ver as coisas com aquele olho de primeira vez, com aquele olho de assombro diante da realidade, com aquela perturbação, com aquela inquietude que, enquanto não são tolhidas, as crianças têm. Né? Depois elas começam a ser tolhidas e aí começam a se convencer de que só podem desenhar a casa daquele jeito, a casa com aquela chaminézinha, o caminhozinho, né, a janela, só pode, casa é assim, né? Não posso fazer uma casa de cabeça para baixo, que só se vê a janela. Ou que esteja torta, né? Só faço a janela, né? Cadê o resto? Né? O resto está escuro, está de noite. Exatamente. Né? Uma criança tem uma lógica. Nós já temos algumas perguntas, né? Vamos lá. Sobre como posso fazer uma sinopse atraente que possa chamar a atenção do leitor. Uma sinopse atraente? Que possa chamar a atenção do leitor. Sinopse do livro que ele escreveu? Será? Imagino isso. Quem que perguntou isso? Ai, tá longe. Pacheco do Maranhão. Pacheco do Maranhão. Pacheco, Pacheco, vamos responder. Esquece essa história de sinopse. Né? Não fica bolindo com sinopse, não, que isso aí não faz bem para a pele, não. Viu? Se preocupa mais com os seus personagens, com o seu texto, com a linguagem. A sinopse é uma preocupação natural tua, porque muitos autores me procuram também com essa preocupação. Né? Como é que eu vou chamar a atenção do leitor por um texto, para o meu livro e tal? Às vezes, a pessoa escreve uma sinopse lindíssima e o texto não presta. A sinopse é melhor do que a sinopse o livro, é melhor, né? Que o livro, porque foi bem escrita por alguém, por um redator especializado e tal. E às vezes as pessoas me procuram, me mandam a sinopse do livro e me dizem, olha, eu escrevi um romance que trata disso. Eu digo, olha, muito interessante, parece ser, mas não adianta nada, porque o que importa na literatura é a forma e não o que. É mais como do que o que. Né? Não é o que do que se trata a história. Claro que se você teve uma ideia brilhante, é legal destacar ali. Mas, às vezes, Pacheco, é muito mais interessante você pegar um trecho do seu livro, um trecho que as pessoas mais gostem, que alguém disse para você que mais gostou e que você acha mais diferente, que represente bastante a essência do seu livro, e colocar como sinopse, né, para deixar que o seu próprio texto fale por você, mais do que qualquer sinopse. O outro queria saber sobre
A cortina de fundo são girassóis ou a repetição do número 96? A cortina de fundo... são girassóis. Eu estou com muito medo de olhar para trás, de ser abduzido. São girassóis? Que não são a cor do seu cabelo. Não são, mas não. Você quer falar no cabelo para dizer por causa da música, lembra? Ah, tá. Né? Grupo da esquina, vamos lá. Girassóis. Assim que entrei no mundo literário, observei que existe uma dificuldade enorme de se obter êxito na divulgação de meus trabalhos. Será que a sinopse que criei não foi chamativo o suficiente para atrair meus leitores? Ou talvez eu devesse mesmo investir? De novo, a mesma história da sinopse. Eu acho que como a gente estava falando, a divulgação, claro que é muito importante e a gente precisa encontrar, precisa ser criativo, né? Sim, eu acho que as redes sociais também estão ajudando muito, né? As redes sociais estão ajudando muito, assim, mas a gente, muita gente querendo espaço e não tem tanto espaço para tanta gente, né? Não. Mas, assim, é o que eu estava falando, eu acho que o que mais divulga um livro é o próprio livro. Claro, se você tiver um bom texto de divulgação, com ganchos importantes para provocar a curiosidade do jornalista, né? Para provocar primeiro a curiosidade do editor em ler o que você escreveu, isso tudo são provocações importantes, né? E que vão divulgar o livro. Mas o mais importante é mesmo o próprio livro. Eu acho que ele é a maior divulgação. Agora, em relação à divulgação na imprensa, a gente não pode ficar só limitado, acostumado a cadernos literários e tudo mais. Não, mesmo porque hoje em dia a gente vive uma crise de imprensa, né? Hoje foram demitidos 30 jornalistas do Dia, há um tempo atrás não sei quantos do Globo, da Veja, quer dizer, a gente está vivendo uma crise no mercado jornalístico muito grande, né? Então, eu acho que abrir e achar que só os grandes cadernos são bons, depende do seu livro. De repente, esse livro não tem nada a ver com esse espaço de grandes cadernos. Vai ter muito mais interessante numa revista feminina. Uma revista feminina. Uma revista enfim... com os blogs literários, né? Enfim. Tem que ser criativo. Acho que, vamos lá, para outra. Como o autor pode, hoje em dia, fazer um livro que seja considerado inovador? As antigas fórmulas literárias, como, por exemplo, a Jornada dos Heróis, estão caindo em desuso? Eu acho que quem pergunta isso, eu gosto de saber. Invicta? Invicta Assessoria. Invicta. Nunca respondi nada para alguém invicta. Assim. Me dá até medo, não sei nem o que responder. Alguém invicta? Eu não sei o que responder. Se a jornada do herói está caindo em desuso, olha, eu não tenho estudo para responder essa questão de jornada de herói, mas te digo o seguinte, invicta. As emoções e os sentimentos nunca caem em desuso, né? E as histórias são isso, né? São feitas de sentimentos, de emoções, de impressões, de sensações, de experiências vividas ou imaginadas. Isso nunca cai em desuso, porque o que as pessoas buscam é isso, é se emocionar, é se surpreender, é perder o chão, é ganhar asa, é se descontrolar, né? Quando lê uma coisa dessa. E os clássicos serão sempre os clássicos, uma história de herói ou não heróis, né? Então, o que um livro precisa para ser considerado inovador? Esquece isso, não se preocupa em escrever. Se você ficar preocupado demais em escrever um livro original, você não vai conseguir escrever. Você precisa ter, antes de escrever, ter um olhar original. Sim. Diante das coisas, né? Uma boa história para contar, a tua história, o que mais te perturba, o que mais te inquieta, o que mais deixa você em estado de assombro. Pensa nisso, assim, não pensa no que os outros vão pensar, né? Não pensa em escrever um livro para ele ser inovador. Vamos lá para a próxima, tem um monte de perguntas aqui para a gente ver. Você acha importante fazer cursos ligados à escrita? Se sim, que tipos? É a Cristina que pergunta para a gente. Cristina, eu acho importante você fazer tudo que te move, tudo que dá viço na tua pele, né? Tudo que você acha que vai te acrescentar, que vai
que vai te aprimorar o olho. Porque né? os cursos, às vezes, são muito bacanas, porque você conhece outros escritores, Claro. Você tem uma dúvida aqui, ali, você tem um insight outro, e está ali, e você pode... Claro, né? Eu acho trabalhar eu acho isso coletivamente, né? Eu acho muito bom, vale muito a pena. E você tá ali com outras pessoas que normalmente têm o mesmo interesse, né? Que é... E você mesmo, você dá cursos, você né? Mesmo, e você mesmo sou eu, no caso. Né? Márcio Vassalo dá curso também, gente. Alguns cursos, oficinas, tenho feito aí de criação, pelo país, né? tenho feito em todas as regiões do país, palestras, oficinas, e vou dar agora um curso também aqui no Rio de Janeiro, né? Na Estação das Letras. Estação das Letras, com a Suzana Vargas, que, enfim, me convidou para fazer esse trabalho, e vou fazer lá um curso de criação literária. Né? Legal. Vamos para a próxima pergunta. Sempre tenho muitas dúvidas na hora de escrever sinopse para editoras. Nunca sei se devo colocar o final ou não. Geralmente elas pedem resenha de no mínimo 20 linhas. Qual seria o limite máximo legal? Obrigada. Vanessa. A Vanessa. Vanessa, olha, a época das 20 linhas já passou. Né? Escrevo uma redação com 30 linhas, 20 linhas. Isso aí é tudo gesso, sabe? Não se preocupa muito, não. Estou vendo que constatando mais uma vez que é uma grande preocupação de autores que me procuram também. Estão muito preocupados como é que vão apresentar, que embalagem é ideal para eu vender meu livro, né? E eu repito, a embalagem melhor que tem para você vender o seu livro é o seu próprio livro, o seu próprio texto, né? Não sei porque me lembrei de uma frase do Mário Quintana, que ele disse que uma professora procurou por ele uma vez e perguntou para ele assim: o que eu devo ler para conhecer Shakespeare? E ele respondeu: Shakespeare. É isso aí. Então, é claro que o autor ele está ansioso para chamar a atenção do editor, ele quer chamar a atenção, e você tem recursos para a gente trabalhar isso, mas não tem fórmulas mágicas, mas a partir de cada texto você precisa ver o que esse texto tem de mais diferente, mais interessante, mais sedutor, e pegar trechos ali e enviar para a editora. Aproveitando esse gancho de sinopse, eu acho que, assim, que é uma coisa muito importante, que existe muita dúvida, que existe uma certa etiqueta de como é que o autor vai enviar o original para a editora, né? Porque tem muito autor que escreve assim, ele não se preocupa se o gênero que ele escreve é compatível com o catálogo da editora, por exemplo, né? Ou manda em papel e a editora só aceita por e-mail, ou vice-versa. Então, ele manda por e-mail ou pelo correio e 15 dias depois está ligando para o editor. Então, você leu o meu livro, está editando quando? Gente, cuidado com isso. Não, fez isso. Eles não têm obrigação, pensa que eles não pediram são projetos que você não enviasse para eles. Exatamente. Se você mandar um projeto para a Coca-Cola não tem obrigação de te responder. Então tem que tomar Mas muito cuidado. Mas o autor sempre acha que... E eu estou falando como autor. Exatamente. Né? Às vezes eu encontro gente que está chateada. Poxa, não me deram nenhuma resposta. A editora, quando responde, eu acho um ato de muita gentileza. Me deram uma resposta padrão, nem leram o meu texto. Cara, não leu, não adianta ficar reclamando. Tenta escrever outra coisa, tenta procurar outra editora, né? Conheço alguns bons exemplos de autores que foram, sabe, no peito mesmo, procurando e conseguiram se publicar e sem autovitimização, sabe? Sem achar que o mundo está contra ele. Né? Eu acho que a gente tem que ser... Tem que ter um pouco de coerência, né, Márcio? Você tem que procurar saber. Se você não vai... Se você não vai contratar um profissional que te ajude nisso, se você vai trabalhar por conta própria, você tem que buscar. Né? Vai nas livrarias ou faz uma pesquisa, vê que tipo de livro, que tipo de editora tem mais a ver com o teu livro. Tem que fazer uma pesquisa, entra na internet, olha o catálogo das editoras. Márcia, não adianta fazer isso se a pessoa não tiver noção. Né? Sim. Se não tiver um senso crítico. Também né? acho. Como um autor que me procurou uma vez, estava indignado porque a Objetiva tinha recusado o romance dele e ele escrevia um texto totalmente na linha do Stephen King, que é publicado pela Objetiva. E ele não entende por que a editora não quis publicar o livro dele. E eu falei, talvez seja porque ele já tem o Stephen King. Exatamente. E ele não quer você. Então,
você tem que ser você mesmo, não tem que tentar ser um pastiche de outro autor. Exatamente. Vamos lá para uma próxima pergunta. Márcio, o que você acha de um pós-fácil num livro de poesias? Minha intenção é expor como criei cada poema, mas lembro do Ed Mota falando que não se explica música. Quem é o Paulo? Paulo, né? É o Paulo. Paulo, de novo eu vou recorrer ao Mário Quintana, meu amado Mário Quintana. Quintana diz, olha, não interprete um poema já é uma interpretação. Sim. Então, eu acho que se você for explicar a sua poesia, você vai meter um ponto final na beleza, né? Vai fechar possibilidades de voo dos leitores. Eu não gosto muito do autor se autoanalisando, não. Acho que você pode fazer isso numa entrevista, num seminário, num evento, eventualmente a partir de perguntas. Senão você restringe, né? Você cria um caminho que, de repente, não é o caminho do leitor. Você fecha. Né? Então, exatamente, o leitor deixa o leitor na onda dele, né? Exatamente. Cada um tem a sua. Se você fizer isso, vai ficar muito fechado. E um texto ele precisa ter frestas para o leitor entrar, se espalhar, imaginar do jeito dele, com liberdade. Com liberdade, né? sempre. Com liberdade. E acho que isso dá uma trava na liberdade. Vamos lá. Para mim, meu livro nunca está pronto. Caroline. Seu livro nunca está pronto, Caroline. Como cada um tem seu tempo, né? Carolina, né? Carolina, estou vendo agora aqui. Carolina, a gente nunca acha que está pronto mesmo, né? Se eu pegar livros meus que já foram publicados, certamente eu vou querer mexer no que eu escrevi, porque a gente está mudando todo dia, né? Ou pelo menos é bom que mude, né? Que evolua. Mas a gente nunca acha que o livro está pronto, mas uma hora tem que estar pronto, uma hora você tem que... para isso, você tem que ter, como eu falei, o senso crítico, de saber se terminei, né? Mas, como diz o Veríssimo, né? Minha musa de inspiração é o prazo de entrega. É isso aí. Outra pergunta: com as inúmeras plataformas online disponíveis, é considerável a possibilidade de um lançamento independente para depois divulgar uma editora? Ou, uma vez lançado um trabalho, as editoras não terão mais interesse nele? Quem pergunta? Fábio, né? Fábio, as editoras sempre terão interesse nos bons autores, né? Não importa se foi lançado, se não foi. Isso aí tudo gesso, né? Não esquece isso, assim. Vai pelo teu caminho, o caminho que você achar que é melhor, sabe? E conversa com pessoas que possam passar experiências para você, para ver que caminho é melhor para o teu trabalho, né? Isso que importa. Agora, assim, nada impede de você publicar antes e depois ser tem ser experiências editado, muito né? bacanas no Wattpad, de autores que começaram a escrever e aí fizeram depois o e-book, e em função disso entrou lá nos mais lidos. Claro, e a editora vai se interessar. E a editora vai lá e pega. A Rocco faz isso. Sim, as editoras estão ligadas nisso, né? Não tanto quanto gostariam, certo? Porque tem milhões de outras coisas para fazer, mas eles estão ligados nisso. Então, se você está ali e está tendo leitores, e está chamando a atenção, né? Mesmo porque o mercado está mudando, e esses novos editores, eles já têm um olhar agora mais voltado para a autopublicação e para essas novas formas de você chegar no escritor. Claro. Então, eu acho que não pode achar que, não, eu publiquei por uma editora que eu paguei e agora acabou minha carreira. Não pode ser o começo dela. Não, grandes escritores começaram assim. Raquel de Queiroz começou assim. Exatamente. O Monteiro Lobato. Raquel bancou o 15, né? E está aí. Enfim, não existe... se eu fizer isso, eu estou danado, e se eu fizer isso, eu estou na glória. Exatamente. Não existe. É isso aí. Vamos para a próxima pergunta? Deixa eu colocar, que eu acho que embaçou minha vista. Anoto ideias a todo instante, a qualquer hora, em qualquer lugar, pois vou reunindo anotações de modo a construir uma espécie de roteiro do projeto literário. Acham que isso é adequado? Ótimo, né? Gerson, se esse processo te faz
sentir livre para criar, é adequado. Se não, não é adequado. Conheço vários autores que se vão fazendo muito roteiro do que vão escrever, se travam. E conheço vários outros autores que só conseguem escrever assim. Marcos Rey, um escritor que eu conheci, entrevistei, Marcos Rey, né, um grande autor de Memória do Gigolô e outros. Ele disse que só escrevia assim, ele precisava ter, antes de escrever, ele precisava ter o esqueleto de tudo o que ia acontecer na história, para aí sim depois ir escrevendo em função desse esqueleto. Né? Outros autores dizem que se tiver um esqueleto, não consegue escrever nada. Né? Então, eu, no meu caso, por exemplo, não consigo. Eu preciso da personagem, e muito mais da personagem até do que qualquer ideia. As ideias vão vindo para mim em função da personagem, não o contrário. Então, cada autor precisa descobrir o que é mais... O que tem mais a ver com você, com as suas verdades, né? Com você, né? Como não tem uma roupa que seja melhor, nem uma maquiagem que seja melhor para determinada mulher, né? Vai ser de acordo com você. Vamos para a próxima pergunta. No Brasil, o que parece é que o interesse literário não é algo muito difundido, como ocorre em países da Europa e os Estados Unidos. Será que o alto custo final da obra para os padrões brasileiros também não interferem no sucesso, seja para o escritor e leitores? Quem pergunta? Ali. Rapaz, eu não concordo, não. Eu acho que no Brasil o interesse literário é muito difundido. Eu digo o seguinte, Ali, que eu viajo literalmente por todas as regiões do país, há 20 anos que eu estou fazendo isso. Eu digo para você, nós temos muito mais leitores do que imaginamos e muito menos do que gostaríamos. Então, é claro que seria maravilhoso se tivéssemos bibliotecas em todo o Brasil, livrarias explodindo. Claro que isso ajudaria tudo a difundir, mas e estamos trabalhando para isso, né? Fazendo a nossa parte, que é escrever. Sim. Agora, eu acho que o Brasil, eu encontro aí pelo país exemplos belíssimos de difusão da literatura, não só dos escritores viajando e conversando, mas de trabalhos encantadores, de professores, de multiplicadores de leitores. Você vê nas bienais, né? As filas para... Não, mas assim, mais do que nas bienais, assim, porque a Bienal tem aquela coisa da festa, que é importante, mas assim... Você vê o seu escritor, né? Mas assim, no interior, às vezes em lugares... Você não imagina que você não imagina, leitor, então está cheio de leitores ávidos por bons textos, ávidos por bons autores, bons poetas, pessoas que respiram arte, respiram literatura. Eu fico me emocionando por aí. Então, eu não tenho como não achar. É difundido, sim. Agora, carece que seja muito mais. A gente precisava de mais biblioteca, né? Muito mais. A biblioteca é essencial. É fundamental. Você ter lá um espaço que você pode ir lá e ter os livros, né? Que você vai... Ou espaços públicos, por exemplo, no metrô da Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tem um espaço que você pode pegar um livro. Claro, os espaços. Se tivesse isso em lugares públicos, seria muito melhor, né? Esses pontos, por exemplo... Estação de trem... Esses pontos são ótimos, maravilhosos. Mas, assim, grande circulação, mas ainda não substitui a biblioteca. É um complemento. Um complemento. Mas a biblioteca é diferente porque tem a pessoa lá dentro que vai digamos que seria uma isca para te levar para a biblioteca. Vai saber o que vai te perturbar mais, vai te provocar. Né? É diferente. É bem diferente. Vamos para a próxima pergunta. Um escritor que não dispõe de recursos pode emergir no mercado? De recursos? Quem pergunta? Evaldo? Evalda de Andrade. Evalda, não leve... Eu te chamei de Evaldo, mas na pessoal não. Estava vendo o nome, não você, viu? Um escritor que não dispõe de recursos pode emergir no mercado? Recursos que imagino que você está falando de dinheiro. Mas é claro, Evalda, o que faz um escritor emergir é a literatura dele, não o dinheiro. Claro que você pode ter um exemplo de um escritor que tenha muito dinheiro, que se banque, faça uma divulgação enorme dele, mas isso tem um fim, tem um limite.
você não engana o leitor o tempo todo, né? As pessoas podem comprar o livro, mas vai chegar uma hora que vão parar de ler porque não gostam. Então, o que faz um escritor emergir, o que vai te fazer emergir como escritora, não sei se você escreve, mas, enfim, estou imaginando que sim, o que vai te fazer emergir são os seus sobressaltos, os teus vazios, as tuas faltas, o que te move, os teus sentimentos, né? O que te assombra, sabe? Pensa nisso, né? Esquece esse mercado, pensa no mercado depois, né? A gente fica muito preocupado com o mercado e é natural que se preocupe e é bom pensar no mercado, mas depois, né? E a gente precisa ser criativo também, né? Às vezes você não tem um dinheiro suficiente que você imaginaria para contratar, né, o melhor designer do mundo, né, para fazer uma capa bacana, para contratar o assessor de imprensa do século. Exatamente. Mas você escreveu um texto que é encantador, cara, entendeu? Então, isso aí, uma hora, se você escrever um bom livro, uma hora, se você insistir, vai acontecer. Sabe? Vai dar certo. Né? Olha, já trabalhei tanto, né, em editora grande, às vezes a gente lançava, sei lá, 5, 10 livros por mês, tinha aqueles que eram escritores consagrados, e aí vinha um escritor novo, a gente fazia o trabalho, e de repente era uma grata surpresa descobrir que aquele escritor que ninguém conhecia teve um interesse dos jornalistas muito maior do que aquele que estava consagrado, com o mais novo lançamento no mercado. Sim, né? E, de repente, esse escritor desconhecido explodir e criar uma legião de fãs. Né? A gente não existe fórmula. A gente, às vezes, se existe, eu não conheço. Ótimas surpresas. Gente, olha só, nosso tempo está para mais o que? Duas perguntas? Vamos nessa, vamos lá. O caminho mais curto não seria os bons concursos literários? João Ataíde. João Ataíde de Paula. João Ataíde, eu acho que a gente não deve pensar no caminho mais curto. Procure pelo caminho mais longo. Né? O caminho, quanto mais longo o caminho, mais reparo você vai ter para fazer. Né? Agora, respondendo de forma prática, apesar de eu não ser muito prático, a tua pergunta... eu acho que, sim, os bons concursos literários, concursos que têm credibilidade, podem te ajudar, sim, principalmente, mais importante do que ganhar um concurso, eu acho, é ser lido por pessoas que têm um olhar interessante, que têm uma sensibilidade apurada e que podem ter acesso ao seu trabalho e depois, de alguma forma, ficar conhecendo você, né? Agora, eu acho que o escritor... Não pode procurar pelo caminho mais curto, João, entendeu? É o caminho mais longo que interessa a gente, entendeu? Eu gosto de, às vezes, me perder na rua, tá? Para ir pelo caminho mais longo. E, às vezes, o caminho mais curto é um livro só, né, Márcio? É o primeiro livro e acabou, né? E acabou, isso, pronto. Foi o Existe muito, isso é muito comum. Foi curto. Né? Foi curto. Rápido. Rápido, né? E triste, né? Foi rápido mesmo. Vamos para outra pergunta. As pessoas compram aquilo que conhecem, que é mais famoso. Há algum jeito de fazê-los mudar de ideia? Esse pensamento acaba deixando novos autores de lado. É o Tiago Magno que pergunta para a gente. Tiago, não há como mudar de ideia. As pessoas vão continuar comprando o que é mais famoso, não só o livro, mas disco, roupa. Qualquer coisa. O negócio é o seguinte, você tem que, a partir do momento que você começa a escrever e publicar, você vai descobrindo quem é o seu público. Isso. O principal público seu, Tiago, é você mesmo. Você é o teu principal leitor. Agora, então, esse pessoal, o pessoal que só vai comprar o autor que está dando entrevista em todos os jornais, aparecendo na televisão e que é famoso, ou que é uma celebridade que se tornou um autor por isso só,
essas pessoas normalmente vão continuar comprando e Sim. consumindo, e não tem problema nenhum nisso também, não. O mercado precisa funcionar, Tem é isso espaço para todo mesmo. mundo. Agora, acho que uma Agora, dica bacana é o seguinte, não querendo já te interrompendo, ah, é que você acabou de editar o seu livro. Vale também você mandar o seu livro para alguns escritores, alguns formadores de opinião, porque você pode ter uma resposta surpreendente, né? E você usar esse boca a boca, sim, né? sim, Você alimentar um boca a boca mandando o seu livro para determinadas pessoas. você pode fazer isso. Você cria um círculo de leitores, né? Agora, se for mandar, não manda pedindo resposta. Ah, não. Porque se você mandar pedindo resposta, você não vai ter. Não, se você mandar, não vai ter. Se você mandar sem pedir resposta, provavelmente você também não vai ter. Estou dizendo assim, porque não estou querendo desanimar. Eu digo o seguinte, certamente, provavelmente não vai ter, porque as pessoas têm muitas coisas para fazer. Sim, o tempo é escasso. E justamente por isso que esse meu trabalho foi se reinventando, que é um trabalho que é o do leitor profissional. Sim. E, aliás, muitos autores consagrados, pessoas queridas, me encaminham. Grande parte dos autores que me procuram são encaminhados por autores consagrados que foram procurados por essas pessoas para terem uma opinião sobre o que escreveram. Mas só que eles não se disponibilizam para isso. Agora, se você mandar o seu livro para, como você disse, os formadores de opinião, você vai criando sem pedir nada, para criar de repente, uma rede de leitores. Uma carta perfumosa, de repente vai aquela pessoa não se sentindo obrigada a responder, vai te responder. Exatamente. Entendeu? Mais outra, vamos lá. Para um escritor brilhar em sua carreira, digamos, ser visto e reconhecido no mundo literário, tem algum segredo, algo que possa ajudar? Quem pergunta? Mari ou Mary? Mary Dourado. Mary Dourado. Mary já tem o sobrenome, já está brilhando. Então você não precisa se preocupar. Ô, Mary Dourado, você não precisa se preocupar em brilhar, já tem um sobrenome que brilha. Eu acho que, de novo, essa coisa da gente, às vezes, não confundir as etapas, né? A gente não pode escrever para brilhar no mundo literário. Brilhar é uma consequência, não pode ser um fim. Né? Então, às vezes, a gente fica muito focado com essa palavra que eu não gosto, né? Eu sempre lembro de foca. Você está focado, né? Você precisa focar no seu texto. E o escritor não tem que focar em nada. O escritor tem que ser um desfocado da ideia. Entendeu? Exatamente. Focar, claro, você tem que se concentrar quando está escrevendo. Mas se você fica focado demais numa coisa, você não está olhando para os lados, não está olhando para trás, não está olhando para cima. Muita coisa escapa, né? E praticamente tudo escapa. Então, próxima pergunta. Márcio, o excesso de detalhes do ambiente ou de personagens torna o texto mais íntimo ou chato? Como não cair nesse erro? Quem pergunta tem o nome? Não. Não, esse Olha, não é o excesso de detalhes no ambiente ou de personagens que vai tornar o texto mais íntimo ou vai tornar o texto bom ou o texto chato. Não é isso. Né? O texto é bom ou é chato. Né? Às vezes tem um texto com, né, riquíssimo de detalhes. Você pega um Proust aí, né, que passa páginas falando da Madeleine, e né, uma delícia de ler. E de repente você está com um texto super enxuto, né, limpo, sem detalhe nenhum, seco, e é ruim. Então, de novo, eu digo, a grande fórmula, a melhor fórmula de todos é não acreditar em fórmula nenhuma. Né? Não esquecer dogmas, fórmulas, porque senão você fica escrevendo em função só do leitor, né? E você não pode... É como uma pessoa viver só em função do outro. Né? O que eu vou viver para agradar os outros? Vou viver em função da felicidade dos outros. Né? A felicidade dos outros que estão ao teu redor é uma consequência da tua felicidade. Se você não estiver feliz, você não tem como fazer os outros em volta felizes. Você não tem como passar encantamento para o leitor se você não estiver em estado de encantamento. Né? Então, agora, se o ambiente é um elemento que vai te levar para uma ação, né? Então, você criar um ambiente que vai levar para o momento chave do livro, aí é outra coisa. Claro, né? Se tem verdade, se tem beleza, se tem originalidade e qualidade, enfim.
Já percebi que contratar um agente literário não é fácil. Qual é a dica de vocês com relação a isso? Quem a Vanessa. E agradece, excelente palestra, muito obrigada. A gente está aqui para tentar resolver Vanessa. Aí algumas dúvidas de vocês. Ou perturbar um pouco mais. Também, ou perturbar, né? Vanessa, realmente tem pouquíssimos agentes literários trabalhando no Brasil. Né? Eu não sei quantos são hoje em dia, trabalhando efetivamente como agente literário, não, né? 5, representando 6, talvez 5, 6, 7, e desses 5, 6, 7, poucos estão trabalhando com autor brasileiro e conseguindo realmente. Tem muitos candidatos a gente. Você é um sortudo que tem a Lúcia Riff, né? Tem a Lúcia, que não é só a gente, mas é uma amiga querida, uma pessoa que eu amo, enfim. Que é uma gente maravilhosa. Minha gente, enfim. Mas, assim, o agente literário é muito difícil ter esse profissional, ainda é escasso no país, porque o agente, normalmente, ele ganha 10% em cima dos 10% do autor. Então ele vai ganhar 1%. Então, para ele representar autores que ele acredita, mas que muito a longo prazo vão começar a ter vendas, ele precisa ter uma retaguarda que garanta ele. Né? Então, por isso a dificuldade de você conseguir um agente, porque o agente, para ele investir num autor que não é conhecido ainda, ele precisa ter um mínimo de outros autores já conhecidos para ir adiante, senão fica difícil se dedicar a isso. Mesmo porque no começo da carreira, assim, a coisa ainda está muito... Né, sem poder avaliar. Sim, como você falou, eu dei sorte mesmo. Eu comecei com a Lúcia e sempre estive com a Lúcia. Meu primeiro livro saiu com ela, A Princesa Tia no Sapo da Zeca, da Brick Book, e assim ficamos até hoje, entendeu? Mas não é muito comum. Não. Vamos para uma próxima pergunta. Finalmente, o que é um texto atraente para a editora e, por extensão, para o público? É o Wagner Williams. Wagner, mais uma vez eu digo, esqueça a editora, esqueça público, pense no que é mais atraente para você. Você é o seu primeiro leitor e seu primeiro editor. Editor nesse sentido, é você que vai decidir o que vai ficar no texto, o que vai sair, onde vai entrar, você que vai mover os parágrafos, desnortear a cabeça das suas personagens ou deixar que elas desnorteiem a tua cabeça. Então, deixa eu te perguntar um negócio que eu tenho... Pensa mais nisso. Eu esqueci de perguntar. Você acha que os autores que te procuram, quando você pede para mexer no personagem, numa linha de ação, assim, eles ficam chateados? Como é que é o feedback? Porque o autor, às vezes, não gosta também muito que o texto seja mexido, né? Então, como é que você acha que o autor... Até onde o autor deve ceder? Tanto para um consultor literário quanto para um editor. Eu acho que o autor deve ceder até... enfim, eu acho que o autor não pode se violentar. Né? Eu sempre digo isso para os autores que me procuram, que me contratam. Olha, você não pode se violentar. Aqui eu estou apresentando as minhas opiniões, como um editor pode apresentar você, e você vai resolver com o que você quer ficar, com o que você não quer. Né? Mas desde que isso não violente a tua essência e a essência do que você acredita que é o melhor para o seu trabalho. A palavra final precisa ser do autor. Né? Mesmo que isso impeça a publicação do livro. Eu acho que o autor não pode publicar um livro em que ele não se reconheça, em que ele não se legitime, né? Não se sinta legitimado. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa estar aberto, Mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar muito aberto. Eu vejo muito que o autor, você vê que o texto está precisando de... Claro, sempre está precisando, né? E o autor fica não, porque ele fica meu, pegado, né? Fica pegado. My precious, né? Isso, fica pegado. Mas aí é que está, de novo eu digo, não é o autor que é apegado ao texto, é a pessoa que é apegada a tudo, e aí não consegue ser diferente quando está escrevendo, quando é escritor. Então, tem que ter um ouvido aberto, sim, para pelo menos ouvir, escutar e depois resolver o que vai fazer. Né? Vamos fechar com uma última pergunta, que eu acho que essa pergunta é muito bacana. Fazer isso aqui? Que é o seguinte: quero muito ser escritora, mas não sei por onde começar. Devo começar pela poesia, depois passar ao conto, até chegar ao romance? Que conselhos práticos você pode dar a um autor iniciante? Fico tensa por não saber o que fazer. Por onde eu começo?
Eu posso ler essa resposta? Eu acho que seria ótimo. Bom, essa pergunta foi da Marjorie Lima, de Brasília, que foi uma das perguntas, né? Você pegou campeãs da coluna de Olho no Leitor. Então, eu vou ler para vocês o que eu respondi a Marjorie, né? E que pergunta se fico tensa por não saber o que fazer, por onde eu começo, né? Eu respondi a Marjorie o seguinte: oi, Marjorie, que tal começar olhando no olho de uma palavra, escutando o que só ela pode te dizer? Que palavra está com vontade de olhar no seu olho até te hipnotizar? O que será que essa palavra mais é capaz de te dizer no ouvido? Será que ela te dirá delicadezas ou absurdos? Qual a delicadeza de um absurdo? Qual o absurdo de uma delicadeza? Quem sabe o que você pode encontrar no avesso de uma palavra? Quem sabe o que uma palavra pode encontrar no avesso de uma escritora? Querida autora, você me pede conselhos práticos para escrever, mas eu não tenho estudo nessa história de conselho prático, não. Escrever não é um exercício para práticos. O que eu mais pratico é o que eu menos sei. Trabalho nas palavras para me ignorar ainda mais, a ponto de entrar tanto numa personagem e não pensar, só sentir. Bem, eu sinto agora que você está hierarquizando os gêneros e isso talvez te deixe tensa. Ou será que você está tensa por outros motivos e por isso fica bulindo nesse negócio de hierarquizar, Marjorie? A poesia, o conto, o romance, todos os gêneros são profundamente difíceis e exigem entrega, trabalho, a rendição, o interesse amoroso, exigem a vida dos seus autores. Quer uma sugestão? Não escreva poesia para passar ao conto, não escreva contos para passar ao romance, não escreva para passar, escreva para ficar. Isso aí. Marjorie, não escreva poemas para aprender a escrever contos e só depois, então, finalmente escrever um romance, ganhar um diploma e se tornar escritora. O romance não é uma etapa final ou uma linha de chegada para o escritor. Todos os gêneros são bem mais do que isso. Não busque linhas de chegada, Marjorie. Aproveite as linhas de percurso. Percorra-se com demora. Concentre-se para criar. Outro dia, uma poeta me contou que estava fazendo dever de casa com o filho, quando o menino a interrompeu, dizendo que precisava de meia hora para brincar de uma coisa. Foi só a mãe parar para ver qual era o dever de matemática que havia para ele fazer, que o garoto bem logo se dispersou e inventou uma coisa louca na cabeça dele. Então eu disse a ela que enquanto houver um menino disperso na Terra, o mundo está salvo. Fique dispersa, Marjorie. Liberte-se desse troço de gêneros. Deixe uma história louca lhe pegar, sem planos, sem regras, sem dogmas, sem saber no que vai dar, com a mais profunda seriedade que uma brincadeira exige. Aprenda com os meninos, como eu aprendi com esse um. Escrever, brincar de uma coisa, sem precisar pedir meia hora para a mãe. É isso aí. Muito bom. Então, meus amigos, não tenham medo, abram seu coração, seus olhos, vai fundo, o tempo que precisar, né? Isso. Não se preocupe com o tempo, se preocupe com a sua história. Márcio, eu agradeço muito você. Se Deus quiser, mês que vem tem mais. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado a todos, boa noite.